Nós estamos reunidos aqui nessa tarde e eu quero falar para vocês sobre reinício, sobre recomeços, e muitas vezes nós somos submetidos a eles, o que precisamos desses recomeços em nossas vidas. Aprender a recomeçar é um ato de fé, é uma arte. Aprender a identificar os ciclos que começam, se fecham, e novos ciclos que se abrem na nossa história. Isso não tem a ver com a idade. Muitas vezes eu jovem, tive bem mais jovem, ou melhor, jovem, eu sou mais jovem, menos jovem. Quando eu era jovem, eu tive várias oportunidades também, necessidades de reabrir novos ciclos, recomeçar, depois que ciclos se fecharam, chegaram até o final. E de uma certa maneira, todos nós estamos envolvidos com esse projeto que está engatinhando esses primeiros passos. Nós estamos também começando, reiniciando ou recomeçando uma caminhada com irmãos e com irmãs e uma caminhada com Deus. E eu quero tratar desse assunto tomando como base o texto do Evangelho de João, capítulo 21, verso 13 a 17. João, capítulo 21, 13 a 17, é um texto bastante conhecido, mas que em João tem algumas peculiaridades, algumas singularidades aqui. E João vai dizer o seguinte, nesse capítulo 21, verso 13 a 17. Jesus, aproximando-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Foi um encontro de novo depois da sua ressurreição naquela praia, e ele se encontra com os seus discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Interessante essa expressão, magoado, entristecido, perplexo, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide então das minhas ovelhas. Vamos orar? Pedir que Deus nos fale nessa tarde de uma maneira muito pessoal, singular, profunda. Que o Senhor nos ajude a recomeçar de onde estamos, a perceber a sua vontade para cada um de nós, e para todos nós, como comunidade do Reino. Nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos aqui a Tua bênção, a Tua graça sobre nós nessa tarde maravilhosa, em que nos reunimos assim em torno da Tua Palavra. Os nossos corações se aquecem, nós nos preparamos para que o Senhor venha de fato colocar em nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa tarde. E nós suplicamos isso não por curiosidade, não porque temos curiosidade em saber o que o Senhor tem para nos falar, mas por uma sede imensa que temos na alma e no coração de saber e conhecer a Tua vontade para nós, para que possamos viver segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada querido, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada pessoa que está aqui. Sei que o Senhor tem grandes sonhos para nós, pessoalmente, como também grandes sonhos para nós como comunidade de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Pedimos que o
Senhor venha falar conosco nessa tarde. Suplicamos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como é que você completaria essa frase? Para começar ou para recomeçar, eu precisaria de... O que você colocaria? Eu acredito que essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em muitos momentos da nossa vida. Você acaba o segundo grau, vai fazer um vestibular, vai abrir para você uma nova etapa, conclui o curso de terceiro grau, o curso de graduação, então você tem que abrir uma nova etapa, é um mestrado, é um doutorado, é a carreira, é o namoro, é o casamento. Quem é que está namorando aqui entre os jovens? De outro braço, quem está namorando? Eu também estou. É bullying. Isso é bullying, né? Ele está concentrado, está pensando que ele vai encher. Quem é que está, assim, já pertinho de já fazer o seu primeiro namorar, já está assim, já bem encaminhado? Levanta o braço, que ele está bem encaminhado. Bem encaminhado. Opa, temos um aqui. Quem já está assim, já está conversando com a menina, com o rapaz, já está na marca do pênalti para começar a namorar. Levanta o braço, quem está nessa situação aí? Ninguém. Quem é que está assim, esperando do Senhor para começar a namorar? Quem está orando por isso? Tem um pessoal que não está nem aí para isso. Não quer nada, não? O problema é que, às vezes, nós chegamos a um momento da nossa história em que parece que chegamos num fim de caminho. Né? Esses fins de caminhos, eles se repetem ao longo da nossa caminhada, da nossa história, o tempo todo. O tempo todo. E nós perguntamos o que precisamos fazer para recomeçar, para retomar o fio da meada, para seguir a nossa história. Como você recomeça depois de um casamento desfeito? Alguém que já passou por essa experiência. Tem gente aqui que já passou por essa experiência de um casamento que foi embora. Como é que você começa depois de ter um amor perdido? Alguém já perdeu um amor aqui? Alguém já... Poxa, eu amava tanto, mas de repente não me percebi amado. E o meu amor bateu asas e voou, foi embora. Como é que a gente recomeça depois disso? Como é que a gente recomeça depois de uma demissão, depois de uma traição, depois de um fracasso, depois de um emprego perdido, de uma boa oportunidade? Como é que a gente recomeça depois que os filhos vão embora? Vocês não sabem, eu não sei se, talvez não seja a história de todos, mas talvez a grande maioria, do impacto que vocês provocaram na casa de vocês, dos seus pais, pelo fato de eles saírem de casa. O primeiro momento é, graças a Deus, foi embora, oh beleza, chegou a hora. Mas o tempo vai passando, as lembranças da família, da história de vida, dos filhos crescendo. Eu tenho uma cachorrinha, eu sempre falo essa cachorrinha, impressionante. O nome dela é Skipper, ela é uma graça. É um dos cachorros mais feios do mundo, né? Ela é um cruzamento de um pincher com poodle. Saiu um pincher de peruca. É um negócio. E ela ficou muito doente esses dias. Chegamos em casa, estava tremendo, e a minha filha, papai, o Skipper vai morrer. Minha filha tem 26 anos. É solteira, é linda, formou-se em jornalismo, aceita inscrições. Estou analisando o currículo. Papai vai morrer, então ela levou no veterinário, aí fez lá os exames, tirou sangue, R$180 a consulta, recomendou fazer ecocardiograma e ultrassonografia. E lógico, vai fazer, porque aquilo vira um membro da família. Eu comecei a pensar, 17 anos com a gente, o cachorrinho. Chegou lá, ela recuperou, viu gente? Tá bem, tá pulando, comendo tudo.
sei que ela fosse, mas não foi dessa vez. E a cadelinha está lá firme e forte, bom, pelo menos até a de casa, agora não sei, né? Precisa voltar. Mas começou a passar na cabeça aquele filme do Marley e eu. Vocês já viram aquele filme? Aquele filme é mata, arrasa o coração da gente, né? Não é? Não mexe com a gente? Então, porque aquilo é a história da família, do cachorro que cresceu com os filhos pequenos que foram crescendo, pelas fases da vida. Quando vocês saíram de casa, o primeiro momento é alívio. Mas logo depois vem assim, poxa, meu filho, minha filha, você começa a se lembrar. Eu estou ficando nessa fase, eu choro, vendo foto, fico chorando. Vendo as minhas filhas pequenininhas, aquele joelhão, aquela cabeção, ela pequenininha assim, minha filha, né? Agora está uma moça, né? Aí começa a me lembrar das coisas que eu não me lembrava. Né? Então, como é que tinha começa depois que o ninho fica vazio, né? Assim, né? O ninho vazio, quando a gente sai de casa, os pais têm que recomeçar, têm que redesenhar o casamento, redesenhar o relacionamento. Então nós estamos sempre passando por fases de recomeços. Vamos recomeçar depois da aposentadoria. Não, Luiz Felipe, como é que a gente está conversando sobre isso hoje, né? São fases diferentes da vida, mas nós estamos sempre abrindo ciclos, fechando ciclos e recomeçando novos ciclos. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que recomeçaram depois de ciclos que se fecharam ou de experiências que não foram tão bem sucedidas assim. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Abraão, que depois de algumas percepções erradas em relação à vontade de Deus, à promessa de Deus, teve que continuar a sua história. Jacó, depois de ter feito uma grande confusão, ter lutado com Deus no Val de Jaboque, e teve que recomeçar. José recomeçou por várias vezes, né? Talvez seja o grande exemplo de alguém que tinha uma tenacidade, uma confiança em Deus. Davi, depois de adulterar, recomeçou a sua vida, e tantos outros. E aqui eu trouxe o exemplo de Pedro. O exemplo de Pedro. Que Jesus deu a ele a possibilidade de recomeçar a sua história. Recomeçar a sua história. Quem era Pedro? Pedro era um homem de negócios. Pedro era um homem que tinha uma empresa de pesca, né? Um homem que tinha uma atividade que envolvia barcos que pescavam no mar da Galileia. Bom, ele não é exatamente o mar, mas lá é um grande lago, né? De água doce. Mas lá estava Pedro e ali que ele tirava o seu sustento. E, aparentemente, o perfil de Pedro não era de um homem muito ligado à questão religiosa. Pedro era um homem de negócios. Pedro não se preocupava muito com religião, diferentemente do seu irmão André, que já seguia João Batista, que era um homem que tinha uma trajetória de busca de espiritualidade, construção de espiritualidade. Pedro foi apresentado a Jesus pelo seu irmão André, como que alguém que tivesse encontrado o Messias diante de si, dizendo: olha, Pedro, você precisa conhecer esse cara. Esse cara é diferente. Ele tem uma cabeça diferente, tem um modelo mental diferente, ele fala coisas diferentes, ele tem uma expressão diferente. Você precisa conhecê-lo. Ele é de fato o Messias. E Pedro, me parece que, no primeiro momento, conversa com André, talvez fosse um homem um pouco incrédulo em relação a essas entregas tão impulsivas de André, mas logo Pedro então conhece Jesus e confirma tudo que André havia falado e se torna. Parece uma cigarra, não é passarinho. Felipe é um fotógrafo de passarinho. Estava engatando, né? Aquecendo a voz. E Pedro então se torna um seguidor de Jesus. E Pedro, ele é diferente um pouco de muitos daqueles que se tornam seguidores, porque Pedro se tornou alguém que se lançou nesse projeto, ele entrou de cabeça nesse segmento, como poucas pessoas se lançam. Se você
for pensar, olhar para você e responder com muita sinceridade sobre o seu compromisso com Cristo, tentar responder para você, será que você é alguém que de fato, quando conheceu o Evangelho, conheceu Jesus, você também se lançou de cabeça nesse projeto, ou você é alguém que ainda está medindo os espaços, tentando compreender o que é essa caminhada, tentando compreender o que é esse segmento, o que é ser discípulo, o que não é, tentando medir, fazer cálculo. Pedro não fez cálculo, Pedro entrou de cabeça nessa história. E Pedro abriu mão do seu negócio, abriu mão da sua empresa, e agora ele estava seguindo um pregador. Imagina isso. Um homem que tinha a sua atividade, um homem que tinha a sua vida, um homem que tinha a sua vida estabelecida, agora estava seguindo um pregador. Muito mais jovem do que ele. Um garotão, vamos dizer assim, né? Um garotão. E ele passou a testemunhar algumas coisas que Jesus fazia. Ele começou a ser profundamente influenciado pelas palavras de Jesus, pelos milagres que Jesus realizava. E isso mudou radicalmente a vida de Pedro. Radicalmente. E Pedro passou a ser uma outra pessoa a partir do momento em que ele se tornou um seguidor de Jesus. E nós vamos flagrar na Bíblia, lendo as histórias de Pedro, relatadas nos Evangelhos. Pedro, ele se tornou um homem que tinha experiências muito singulares. Por exemplo, Pedro, ele estava no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado e apareceram ali o rosto, a figura de Elias e a figura de Moisés. E a voz do céu que pronunciava dizendo, esse é meu filho amado, e a ele ouvi, como se Deus estivesse dizendo, vocês têm os profetas e vocês têm a lei, mas agora ouçam o meu filho Jesus Cristo. Pedro estava lá, Pedro, Tiago e João, mas Pedro estava lá. Os discípulos estavam no mar da Galileia e de repente o tempo vira e Jesus vem andando sobre as águas e é Pedro que sai ao encontro de Jesus andando sobre as águas, é Pedro. Pedro está vivendo na sua vida coisas que pouquíssimas pessoas vivenciaram. Pedro está tendo experiências com Jesus que ele jamais sonhou um dia possuir. E provavelmente ele planejou a sua vida sendo uma pessoa comum, não. Um trabalhador, um empresário, alguém que cuidava de pesca, alguém que, enfim, ia cuidar da sogra, né? Porque tinha uma sogra para cuidar. Você percebe que não era fácil, né? Para Pedro. Dizem até que Pedro traiu Jesus porque Jesus curou a sua sogra, né? O que eu acho que é uma mentira, não acredito nisso. Eu não acredito. E Pedro acabou se tornando íntimo de Jesus, como poucos discípulos se tornaram, né? Era um dos 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João no barquinho sempre. Então Pedro está sempre lá, metido nessa história. E foi o bastante para que Pedro devotasse toda a sua lealdade a Jesus. Agora, ele não tinha mais um projeto de vida, ele não tinha mais uma empresa, ele não tinha mais sonhos próprios. Ele se tornou leal àquela pessoa. Aquela pessoa, Jesus Cristo, passava a ser uma espécie de âncora da sua vida. Era um solo firme onde ele estabeleceu os seus pés. Jesus Cristo passou a ser para ele o fundamento da sua história. Ele não era só um mestre, ele não era só um rabino. Ele passou a ser a pessoa que dava sustentação para a vida de Pedro. Pedro colocou sobre Jesus todo o fundamento, toda a solidez da sua construção de vida. De tal maneira que a vida que ele tinha antes de Jesus passou a ser percebida como se nunca tivesse existido. Porque Pedro vivia uma vida nova, uma experiência nova, totalmente nova. E foi assim durante 3 anos. Até que Jesus começa a falar, embora. Esse negócio é complicado, né? Você se aproxima de uma pessoa, você se apaixona por uma pessoa, você ama uma pessoa, você se torna amigo, você se torna confidente, e você
não consegue mais se perceber longe dessa amizade ou desse amor, e de repente essa pessoa está querendo ir embora. E Jesus está indo embora. Começa a falar em morrer, né? Começa a falar em coisas esquisitas, como morrer na cruz, ressuscitar. Ele não está entendendo nada disso. Até que um dia Jesus diz abertamente que vai para Jerusalém para entregar a sua vida, para ser morto. E quando Pedro ouve aquilo, ele diz: olha, Jesus, se você vai morrer em Jerusalém, eu vou com você, eu vou entregar a minha vida também. E Pedro não conseguia se imaginar sem a pessoa de Jesus. E Jesus falou assim: olha, Pedro, você não vai morrer, você não vai entregar a sua vida. Eu irei morrer, o caminho que eu faço não é o seu. Muito ao contrário, você vai me negar 3 vezes. Você não vai dar a sua vida por mim. A gente entende por que Pedro ficou magoado. Porque Pedro amava Jesus de verdade, não era um sentimento dúbio, ele não tinha um sentimento falso em relação a Jesus, como muitas vezes muitos cristãos aparentemente possuem, aparentemente têm, né? Ama Jesus, mas lá no fundo do coração, do seu ser, não é a expressão do amor que eles vivem, mas uma aparência de amor. Então Pedro ficou magoado, triste com isso, e a história você já conhece, o resto. Pedro traiu Jesus, foi preso, torturado, morto na cruz. Pedro caiu em desgraça, tentou voltar para a sua vida anterior, tentou voltar para o barco, tentou voltar para a rede, tentou retomar a sua história, mas Pedro definitivamente não era mais a mesma pessoa. E parece que aquela vida anterior que ele tinha não cabia mais nos seus horizontes, nas suas perspectivas de vida. Pedro havia perdido o rumo da vida. Completamente. Perdido o rumo. E o pior, que de alguma maneira ele se via como responsável pela sua própria situação. Porque ele havia traído Jesus. Se nós pudéssemos entrar numa máquina do tempo, pudéssemos perguntar: Pedro, o que você vai fazer agora? Para onde você vai dirigir a sua vida? Como é que você vai construir o resto de vida que você tem? O que você vai fazer? Bom, eu creio que essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, ou vamos nos fazer, em algum momento ou em alguns momentos da nossa vida. E eu creio que esse encontro de Jesus com Pedro nos dá algumas ideias do que pode ser feito, o que precisamos fazer para conseguir retomar o fio da meada da nossa história. A primeira coisa que eu quero sugerir para vocês nessa tarde, se alguém está no momento de reconstruir ou de retomar o fio da meada, vamos supor que alguns de vocês aqui estejam recomeçando com Cristo, recomeçando essa vida com Jesus. E você pensar que vai ser exatamente do mesmo jeito como já aconteceu algumas vezes no passado, situações que será que vão se repetir? Eu jurei que de agora em diante eu seria um discípulo de Cristo, eu seria um seguidor, eu seria uma pessoa que ia viver para Deus, ia viver para Jesus, e de repente eu me vi envolvido em situações que não tinham nada a ver com o Evangelho, que não expressavam a pessoa de Jesus, o amor de Jesus, e eu novamente escorregava, eu me via frustrado, triste, sem forças para retomar, sem forças para recomeçar. Pode ser que você esteja nesse momento tentando retomar, mas se perguntando: será que essa história vai se repetir comigo? Sugiro para você nessa tarde algumas coisas que o próprio Senhor Jesus sugeriu para Pedro. Primeiro, Jesus sugeriu para Pedro que nessa retomada da sua vida, ele o fizesse pela força do amor. E é por isso que ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro de fato o amava. Porque Jesus sabia que se Pedro
fosse capaz de redescobrir a força do amor, ele seria capaz de recomeçar. Se ele encontrasse a força do amor em seu coração por Jesus, se ele retomasse isso, ele seria capaz de recomeçar a sua história com Jesus, a sua história com Deus. Se a força do amor, só a força do amor, o poder do amor, serviria para colocar de novo Pedro de pé, novamente, e é o poder do amor que pode nos ajudar também. Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios 13, 12, ele diz: ainda que eu tenha um dom de profecia, e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, eu não serei nada. É muito interessante o que Paulo está nos ensinando aqui, prestem bem atenção nisso. O que ele diz? Ainda que eu tenha uma fé, ainda que eu tenha o dom da profecia. O que era o dom da profecia na cabeça do apóstolo Paulo? O que era o dom da profecia? Se você está familiarizado com a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que o dom da profecia é o dom mais importante, né? É o dom mais excelente, é o dom que supera todos os outros. Então Paulo está dizendo, ainda que você tenha esse dom maior do que todos os outros, o dom da profecia, o mais importante, e saiba todos os mistérios. Aqui a palavra mistério é conhecimento teológico. Você saiba tudo sobre Deus, tudo, absolutamente tudo, todos os mistérios de Deus, tudo. Você domine esse assunto teológico com tanta profundidade, com tanta propriedade. É que você tenha conhecimento. A palavra conhecimento é conhecimento técnico, científico. Você conheça tudo sobre o mundo dos homens, conhecimento humano, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. A pergunta é possível alguém ter o dom da profecia e não amar? É possível alguém ter conhecimento teológico e não amar? É possível alguém ter conhecimento humano, científico e não amar? É possível alguém ter uma fé capaz de remover montanhas e não amar? O que vocês acham? É claro que é. São coisas absolutamente estanques, distintas. Eu conheço um monte de gente em igreja que sabe Bíblia pra caramba, não tem um pingo de amor no coração. Sabe a Bíblia de cor é salteado. Aliás, as pessoas, assim, é até difícil falar isso, mas das mais carnais que eu conheciam a Bíblia profundamente. Profundamente. Não é que se você conhecer a Bíblia, você vai ficar carnal, não é isso. Não há uma relação de causa e efeito, mas eu conheci muita gente assim. Eu conheci gente que tem fé em Deus, mas que não tinha um pingo de amor no coração. Então Paulo vai dizer, você pode ter o dom da profecia, você pode ter um conhecimento teológico, conhecimento humano, ter uma fé capaz de mover montanhas, mas se você não tiver amor, todas essas coisas não têm o menor significado, não significam absolutamente nada, não tem nada, é simplesmente um zero à esquerda, não tem nenhuma relevância. Agora, o que é o amor? O que é o amor? Eu não acredito que seja possível conceituar amor. O que é amor? É difícil de dizer o que é amor, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Mas o fato de dizer que Deus é amor não conceitua amor. Porque o amor não é Deus, né? Dizer que Deus é amor também não extingue quem Deus é. Talvez você dizendo aqui que Deus ama. Deus é amor pelo fato de amar. O que significa dizer que Deus é amor? Principalmente numa sociedade que perdeu completamente o significado da palavra amor, né? Nós falamos assim, eu amo piscina, né? Eu amo violão, eu amo pudim de leite, eu amo picolé, sorvete, eu amo, enfim, o que isso está sendo dito? O que é? Eu amo o professor Lizardo. Ninguém vai dizer isso. Eu amo as provas do professor Lizardo. Tem um aqui, pelo menos um. Nem todo mundo dobrou. É falsidade, ó, cara. O que significa
amor para uma sociedade que perdeu o significado da palavra amor completamente, né? Se não é tão claro para nós dizer o que é amor, talvez nós possamos nos socorrer tentando discernir no nosso coração a experiência do amor. Eu perguntar, o que é o amor que você sente por alguém? Por um namorado, por um marido, esposa, por um filho? Não sei dizer o que é o amor, mas posso dizer o que sinto. Posso dizer de que maneira esse sentimento me afeta. Posso dizer de que maneira eu sou tocado por esse tipo de sentimento. O que é o amor? Talvez você não saiba responder, mas como é que você age? Que coisas você faz ou está disposto a fazer? Que atitude está disposto a assumir pelo amor? Que sacrifício está disposto a fazer por amor? Talvez quem ame consiga responder a isso. Talvez quem ame consiga responder. Salmo 18, verso 35 diz: Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Queria que você gravasse esse salmo no seu coração. Salmo 18, verso 35. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Eu tenho a impressão que muito da experiência de amar tem a ver com essa última frase do Salmo 18, verso 35. O que é amor? Desces ao meu encontro para exaltar. Essa expressão nos diz muito a respeito da experiência de amar. Eu posso me arriscar hoje a falar sobre a experiência de amar. Eu diria para você que aquele que ama é alguém que está disposto a abrir espaço na sua vida para que uma outra pessoa possa existir na sua história. Para que uma outra pessoa possa compartilhar da sua história. Quem ama, abre espaço para que outras pessoas possam vir a existir. Abre espaço para que uma outra pessoa possa existir no mundo que anteriormente era só meu, mas que agora eu compartilho com a pessoa amada. Amar é abrir espaço para que uma outra pessoa possa existir no seu horizonte de possibilidades. E quando você abre espaço para que uma outra pessoa possa existir no seu mundo, você também assume o compromisso de cuidar, de zelar, de proteger, de investir, de amparar. De modo que amar é dedicar-se ao cuidado de uma pessoa que passa a existir no seu mundo com o mesmo zelo que você se dedica ao seu próprio cuidado. Isso é amar. Isso é amar. Imagina como seria o seu namoro, ou o seu casamento, ou a sua amizade, ou com seus pais, se você fosse alguém que abrisse espaço no seu mundo para que os seus pais também pudessem existir. Se você fosse capaz de abrir espaço no seu mundo para que os seus amigos também pudessem existir. Se você fosse capaz de abrir espaço no seu mundo para que o seu professor pudesse existir. Quem ama abre espaço para que o outro exista no seu mundo, um mundo que era só seu, mas que agora você permite que essas pessoas possam existir também. Olha, gente, é isso que Deus fez com a gente. É isso que Deus fez. Deus é. Não é que Deus era, ou que Deus foi, Deus é. E esse Deus que é, nos criou. E a Bíblia diz que nos criou motivado por absoluto amor. E quando nos criou, abriu espaço no mundo que era só dele, para que nós pudéssemos existir também. Né? E aí, Jesus, que compartilhava da glória de Deus, ele desce até nós e entrega a sua vida da cruz do Calvário e morre em nosso favor e morre em nosso lugar. Ressuscita ao terceiro dia. E por que Jesus fez isso? Desce para nos exaltar, desce para nos carregar nos ombros, desce porque abre espaço no seu mundo para que nós pudéssemos então e também existir. Eu tenho um amigo que disse que antes
de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque antes de nos criar, o livro do Apocalipse diz que a cruz de Cristo foi erguida sobre a história. Antes que nós fôssemos criados. Antes de nos criar, Deus providenciou um modo de nos salvar. Porque quando nos cria por amor, nos cria com liberdade. E a liberdade implica em riscos. E o risco de se perder pela liberdade é grande, por isso a salvação vem antes da criação. Deus nos declara salvos em Cristo Jesus antes de dar o primeiro sopro de vida sobre nós. E nós fomos escolhidos então, assim, a Igreja de Cristo, a comunidade dos discípulos, para descer até os fracos, os oprimidos, os que sofrem, os ignorantes, os frustrados, os brutalizados pela vida. Nós somos escolhidos para também descer. Descer para levar para cima. Descer para conquistar em amor. Descer para cativar em amor. E nós somos chamados para descer. Descer da onde? Muitas vezes da empáfia que nós temos, né? Da vaidade que temos de sermos cristãos, salvos, de conhecermos a Cristo, de conhecermos o seu amor, de não sermos como muitos que vivem uma vida totalmente estragada, esquisita, destruída, porque Cristo não está lá, não está em seus corações. Nós somos chamados para constranger aqueles, por amor, aqueles a quem Deus quer salvar através de nós. É por isso nós estamos aqui reunidos, sonhando com essa comunidade em Tiradentes. Estamos fazendo exatamente como Jesus fez. Descer da nossa zona de conforto, descer da nossa vaidade, descer da nossa situação privilegiada de cristãos que somos. Porque se você pensar direitinho, por que você um dia aceitou o amor de Deus por você e tantas pessoas que você conhece nunca aceitaram, nunca foram alcançadas por esse amor, nunca? E por que isso aconteceu com você? Ah, eu fui eleito. Tá bom, essa é uma resposta positiva. Por que existem outras? Mas eu fico pensando nisso, eu me levanto, vejo a minha esposa, vejo as minhas filhas, penso na minha trajetória de vida e digo, mas por quê? Por que comigo foi assim? E por que com tantos amigos meus que eu também já tentei apresentar o Evangelho, orei por eles, e eles, acho que no fundo, eu estava pensando hoje, algum tempo atrás, olhando para o espelho, porque Deus me ama como ama qualquer outra pessoa, certo? Acho que no fundo dele foi muita sorte. Foi muita sorte. De poder abraçar esse Evangelho. De responder esse amor de Deus por mim. E nós estamos aqui nessa situação privilegiada de saber que nós temos um futuro com Deus, uma história com Deus. Nós temos um pacto eterno com Deus e Deus nos chama para sair dessa posição de conforto, para descer, para que outras pessoas também possam conhecer o amor dele por elas, da mesma maneira que nós conhecemos. E foi isso que Jesus disse. Nisso as pessoas vão saber que vocês são meus, se vocês se amarem, ou se vocês, uns aos outros, do mesmo jeito que eu amei a cada um de vocês. A segunda coisa que eu acho que pode nos ajudar a recuperar o sentimento da vida, ou recomeçar a vida, é recuperar a dimensão da vocação para a vida. Da vocação. Profissão não é vocação. Hobby não é vocação, necessariamente. Abraçar uma vocação ajuda você a recomeçar. E foi por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Ah, amo sim. Então, pastoreie as minhas ovelhas.
Recupera a dimensão da vocação. Não deixe a vocação ela escapar das suas mãos. Jesus estava dizendo para Pedro que se ele realmente o amava, esse amor precisava se transformar em serviço, precisava ganhar concretude, ganhar vida dentro da história, né? Abraçar uma vocação no reino de Deus é o que dá sentido para a nossa vida. Você pode ser um salvo, mas a salvação que um dia você abraçou, que um dia você recebeu, ela não dá sentido para a sua história. Ela pode dar a você segurança. Eu conheço muitos salvos, muita gente salva, que bate no peito e diz que é salva, que abraçou o Evangelho, que acolheu o Evangelho. Ok, ótimo. E diz, eu estou segura, eu sei que a eternidade não me amedronta, eu sei que eu tenho um porto final. Ótimo, amém, graças a Deus. Mas isso por si só não dá sentido na vida. Porque o que dá sentido para a sua história e para a minha é a vocação, é o que é que você está fazendo neste mundo. E às vezes o nosso trabalho, ele não tem nada a ver com vocação, às vezes nós só estamos trocando trabalho por dinheiro, trocando trabalho por posição, trocando trabalho por qualquer outra coisa. Mas vocação é o que faz com que se levante segunda-feira, o seu coração cheio de esperança, e o mundo está caindo, e está difícil, você tem problemas na sua família, você tem dificuldades pessoais, mas você se levanta e você segue, e você continua crendo, você continua apostando a sua vida nessa direção que Deus colocou no seu coração. A vocação dá direção e a vocação dá significado para nós. Direção e significado. Então, o que dá sentido para a existência humana, o que dá sentido para a peregrinação nossa na Terra é a sua vocação. Eu pergunto, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Eu estava conversando com o Lizardo esses dias, aqui, quando estávamos aqui. Acho que foi ontem isso. Lizardo me contando um pouco da experiência, compartilhando pastoralmente algumas pessoas que enfrentam dificuldades aqui dessa região, que ele tem cuidado. Acho que todos vocês sabem, ontem nós fomos visitar a Márcia. A Márcia deveria estar aqui nessa tarde. Ela não veio, infelizmente. Não, a outra Márcia. Fomos visitar ontem a Márcia. A Márcia é dependente de crack. Vocês conhecem a Márcia? Não. E o Lizardo me levou ontem lá. Vamos da campainha, saiu aquela moça, bonita, né? Mas marcada, né? Cara. Aí deu um beijo nele, um abraço, sinal de intimidade. Lizardo conhece essa moça. Ele não só viu passando pela rua, ele se relacionou com ela e falou assim, que bom. Ela falou, que bom, eu fico muito feliz quando você vem aqui em casa. Nós fomos na casa de uma mãe e de uma filha. A filha está aqui. Raíra. Não é Raíra? Aprendi. Eu falei Raíssa. Essa moça é uma história linda de vida. Fiquei muito emocionado ontem lá. Conhecer a sua história, conhecer a sua mãe, sua casa. E aí houve uma história aqui, outra história ali. É um estudante, uma mãe, um pai, uma família com dificuldades. E às vezes eu pergunto, mas por que eu estou me envolvendo com isso? Por que o Lizardo está se envolvendo com isso? Ele é um professor da universidade, professor conhecido. Está certo que ele não chegou onde queria chegar. Eu posso falar, Lizardo? Posso? Eu vou usar garotinho. Se você me autorizar, Não ia voltar atrás, nunca. Eu conheci Lizardo na garotinho. Garotinho. Está com quantos anos, Lizardo? 38. 48? Por aí. 38. É mentira. Você vê que ele é um cara muito certo da cabeça. chegando lá. Temos problemas, né? Mas por quê? Eu quero botar muitas igrejas no Brasil. Você não é presidente, mas está plantando igreja, né? Não precisa ser presidente para isso. Mas a gente estava falando, por que está se petendo com isso? Por que o cara que tem uma carreira acadêmica bonita,
tem prestígio, alguém que tem uma carreira que exige muito, tem que publicar, tem que isso, tem congresso, tem que acompanhar alunos que estão fazendo mestrado, doutorado. Isso não é fácil. São carreiras, são vidas que estão em jogo. Para se meter num projeto que tem essas demandas que são infinitamente maiores e que cobram dele um preço que eu tenho certeza que ele não consegue pagar. Não consegue pagar. Não consegue. Quem consegue? Não consegue pagar. Se não é a graça de Deus sobre ele, sobre nós, não paga. Não paga. Por quê? Vocação. É a vocação que explica isso. Isso é tão mais fácil, seria, mas é a vocação. O que faz esse homem se levantar segunda-feira de manhã, trabalhar, lutar, não é só a profissão, não é só a carreira. Isso é muito pouco para dar conta da nossa vida. É muito pouco. A pergunta é, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação no reino? O que é que Deus tem chamado você para fazer? A sua vocação é para servir, isso eu sei. Mas aonde? Como? Veja em Atos capítulo 20, nós estamos estudando Atos na nossa igreja, verso 33, 35 diz assim: não cobicei prata, Paulo fala, não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Paulo está dizendo: trabalhei para ter ganhos, não pessoais. Não trabalhei para ter ganhos pessoais, mas sim para ter o que dar, para compartilhar com outras pessoas. Paulo está dizendo, então, repetindo o Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Deixo com vocês aqui uma palavra de provocação. Qual é a sua vocação? Pense sobre isso. Que talvez vai ajudar, provavelmente, certamente vai ajudar você a lá na frente se sentar com uma barriga mais um tamanho da minha, espero que não, em algum canto do seu apartamento, e se perguntar: o que eu estou fazendo para a minha vida? O que eu estou fazendo para a minha vida? Terceira coisa que pode ajudar você, como ajudou Pedro, é o perdão. O perdão permite que você comece de novo. O perdão dá a você a possibilidade de viver o dia seguinte. Enquanto o perdão não for uma realidade na sua vida, você continuará sem amanhã. Porque quando é assim, a dinâmica da falta de perdão é assim: você sofre uma experiência, você tem uma experiência na vida e que você se recusa a perdoar ou a ser perdoado. Então a sua história para ali. É como se a falta de perdão pudesse paralisar você e a vida vai seguindo, mas você está preso ali. A sua vida vai seguindo, mas você continua preso naquele momento da sua história. Acho que todo mundo sabe disso, né? Eu deveria saber. Então por que as pessoas não se perdoam? Por que uma mulher, você vai conversar com ela, tem a vida dela aniquilada por um homem que a abandonou? Ela não consegue se libertar daquilo, não consegue se livrar daquilo, ela só vive aquelas lembranças, aquele sofrimento pela qual ela passou. Por que ela não consegue seguir adiante? Eu tenho 3 hipóteses para que justifique por que as pessoas não perdoam e por que não aceitam o perdão. Primeira, é a absoluta covardia. Não perdoar também tem um pouco de covardia. As pessoas tentam explicar os seus fracassos a partir de experiências difíceis que elas tiveram com outras pessoas e dizem: eles fizeram isso contra mim, eles provocaram isso contra mim, foram os meus pais que não me ajudaram, foram os meus irmãos, foram os meus amigos, foi o meu professor, foi o meu marido, foi a minha esposa, foi o meu sócio, eles fizeram com que a minha vida se tornasse do jeito que é. Então nós vamos acusando as outras pessoas pelos nossos próprios fracassos. Nós temos que encontrar um bode expiatório. A segunda razão é masoquismo mesmo. Quero sofrer mesmo. Quero sofrer, eu quero
me lembrar, eu quero prender o meu dedo na gaveta, ficar apertando ali. Eu gosto disso, né? Eu sou masoquista, né? Mas eu me lembro aqui de uma frase de um rabino que escreveu um livro, O Quanto é Preciso Ser Bom, o Harold Kushner, e ele disse uma coisa interessante. Ele fala: por que as crianças brigam e logo elas fazem as pazes, enquanto que os pais das crianças que brigam porque as crianças brigaram e não voltam às pazes, né? Não voltam às pazes. Por que é assim? Então o Kushner vai dizer: é fácil explicar. É porque as crianças, ao contrário dos adultos, preferem ser felizes ao invés de ter razão. Porque a gente quer ter razão em tudo, né? E aí a gente tem razão, tá bom, e daí? Nossa, tá cheio de razão. Mas e daí? Muitos de nós não, nós amarramos a cara, tudo a gente encrenca, queremos ter razão o tempo todo, ao invés de sermos felizes. Por isso muita gente não perdoa, prefere ter razão do que ser feliz. Vou continuar um pouquinho aqui, para a gente encerrar aqui nessa tarde. Minha pergunta para você é que às vezes a gente não perdoa, tem outra razão, é porque a gente quer se vingar. A gente não admite isso com facilidade não, mas a gente fica esperando o dia. Alguém já falou que vingança é um prato que você come frio, né? Você espera até o mundo fazer assim e aquela história cair na palma da sua mão. Se você tiver essa experiência, gente, é impressionante isso. Alguém que te marcou, alguém que te machucou, alguém que fez um mal contra você, você espera. E de repente você está com a faca e o queijo na mão. Você pode se servir daquela pessoa como você bem entender. Você pode prejudicá-la, você pode fazer um mal contra ela. E eu quero dizer para você que se um dia isso acontecer com você, eu quero sugerir que você não se vingue. Sabe, o gol está lá aberto, não tem goleiro, a bola está na marca do pênalti, não tem goleiro, cara. Assim, tá igual o goleiro do Flamengo, não tem goleiro. Tudo daquele aceita. Menos o dele. Mas nesse caso nem goleiro tem, só você tem certeza que você vai marcar, porque está na sua mão. A minha sugestão é que você chute para fora, que você não se vingue. Mas você pergunta: mas pastor, vai ficar por isso mesmo? O cara fez comigo, ele aprontou, me abandonou, falou mal, sujou meu nome. Vai ficar por isso mesmo? A minha resposta é não. Não vai. Leio para você o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, que diz: Deus fará o que é justo. Esse texto, você deveria revelar esse texto para você. Vamos lá. Deus fará o que é justo. Isso é Paulo falando. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Esse texto vai fazer a gente tremer, né? Deus fará o que é justo. Nesse tempo em que nós vivemos, a vontade de Deus ainda compete com muitas outras vontades, mas Deus não deixa ficar por isso mesmo. Então, eu não cobro mais, sabe? Eu não fico no meu quarto pedindo que Deus se vingue dos meus inimigos, que Deus faça, que Deus... Eu simplesmente tomo a decisão de perdoar, por mais difícil que seja. E acho que é por isso que Jesus falou: olha, você tem que perdoar
70 vezes 7, porque toda vez que você se lembrar e tiver um sentimento ruim, você perdoa de novo, perdoa até que o perdão se concretize. Que você olha no seu coração, está purinho, você não sente mais aquela dor, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele sentimento horroroso. E você perdoe de fato, você aprenda a perdoar. Quero repetir o que eu disse para a gente entender bem. Às vezes o perdão é assim, você tem uma pessoa que tem uma casa e outra pessoa colocou fogo na casa dessa pessoa e a casa se perdeu, foi destruída. E aí essa pessoa agora é condenada a reparar o dano e ela vai lá e financia uma outra casa ou financia a reforma. Mas a pessoa precisa de perdão? Não, ela precisa pagar pelo que fez, ela precisa reparar o seu erro. Mas suponhamos que nessa casa que foi incendiada, lá também morreu por resultado desse incêndio o filho dessa família. Então não é mais uma questão de reparo, não é mais uma questão de seguro, não é mais uma questão de dar uma casa nova. É o quê? Como que alguém que perde um filho pode buscar reparação? Reparação em quê? Em quê? As noites de sofrimento, as noites de lágrimas, as noites de perplexidade e você chamando o nome do seu filho que se foi. Uma brutalidade como essa, uma irresponsabilidade como essa. Só tem duas possibilidades para você. Ou você leva esse ódio para todo mundo. E esse ódio passa a definir a sua vida. Ou você perdoa e segue com a sua vida. Você não tem outra. Esse ódio te consome ou você perdoa. O que é perdão? Perdão é uma atitude que você tem para liberar aquelas pessoas que contraíram contra você dívidas que são irreparáveis, impagáveis. O que meu pai fez por mim, fez contra mim, ele não consegue pagar. Nem que viva 3, 4, 10 vidas. O que minha mãe fez contra mim, o que o meu irmão, o que qualquer pessoa que você julgue que tenha prejudicado você, tal ponto de você sofrer um prejuízo tão grande que nada possa reparar, é nessa situação, circunstâncias como essa, que o perdão é requerido de você. É aí que a gente entende a ofensa que nós fizemos contra Deus. Que a pergunta é, o que foi que nós fizemos para que o Filho de Deus tivesse que vir e morrer na cruz do Calvário? O que foi que nós fizemos? O que foi que nós fizemos? Nós não tínhamos como pagar. E é por isso que Cristo vai na cruz e paga por nós. Então o perdão é isso. Você está disposto a recomeçar. Lá na nossa igreja, algum tempo atrás, tínhamos um grupo pequeno grupo, agora o Felipe e a Vanessa, estão lá no cantinho lá, aqueles dois lá bonitinhos lá. Eles lideram os nossos pequenos grupos lá na igreja. Mas antes deles chegarem, nós tínhamos um pequeno grupo que foi uma experiência interessante. Nós estávamos reunidos com poucas pessoas e um pai que chegou lá, um homem apareceu por lá levado por um outro irmão. Ele disse, olha, eu vim aqui que eu preciso que vocês me ajudem. O que foi que aconteceu lá? É o seguinte, eu estava um domingo conversando com a minha família, estávamos de almoço lá em casa, família, eu preciso com meu filho, coisa boba, uma coisa tola, assim, não tinha nenhuma importância, não tinha nada. E nós precisamos discutir, a discussão ficou séria, deu um soco na cara do meu filho. Ele caiu por cima da cadeira lá, se machucou, se arrebentou todo. E desse dia em diante eu nunca mais falei com ele. Nunca mais falei com meu filho. Ele liga lá para casa, quando eu atendo, ele desliga. Aí ele liga de novo, sei que é ele, então eu não falo nada, eu deixo.
a minha esposa atendendo. Quando ela atende, aí eles conversam, ela ri, eu fico só olhando. E eu fico pensando, como é que vai ser agora? Eu não tenho coragem, nem ele me procura, nem eu procuro, ele não me aceita. Mas então eu lembro, até no dia que a minha mulher falou assim, olha, meu bem, é o seguinte, eu estou sentindo muita falta do meu filho, do meu netinho, e eles querem vir almoçar aqui em casa no domingo, mas eles só vêm aqui almoçar se você sair de casa. Eu queria pedir para você sair. Para que eles possam... Eu não falei nada, concordei, saí. Tem um ano. Um ano vivendo desse jeito. E ele pediu ajuda, se nós não podíamos ajudar a reconciliá-lo com o seu filho. E a reconciliação foi feita, muito emocionante, muito tocante. Mas é engraçado isso, né? Que o perdão, a falta do perdão, ele paralisa a vida da gente. Então, a única coisa que você tem de seguir para a sua vida é perdoar. Acolha isso no seu coração, perdoar. Nós podemos aprender a orar como Soren Kierkegaard, que diz: Pai do céu, não ponhas nossos pecados contra nós, mas põe-nos contra nossos pecados, de maneira que quando em nossa alma pensarmos em Ti, e toda vez que pensarmos em Ti, nos lembremos não dos pecados que cometemos, mas do que nos perdoaste, não de como nos perdemos, mas de como nos salvaste. Então, como é que a gente recomeça? Para você recomeçar, você vai precisar da força do amor. Para você recomeçar, você vai precisar aprender a servir, recuperar o senso de vocação da sua história. E para você recomeçar, você precisa aprender a perdoar. Então eu quero orar com vocês nesse momento que estamos todos reunidos aqui, nesse tempo de começo desse projeto, nesse tempo de recomeço de muitas histórias nossas aqui, para que a esteja recomeçando uma história com Deus, uma história com Jesus, alguém esteja recomeçando alguma história na vida que nós não sabemos, você sabe, mas que você se lembre, que você vai precisar encontrar lá no seu coração, lá no fundo do seu ser, a força do amor, a força do dever, da vocação e a força do perdão. E nessa noite eu quero orar por vocês que estão recomeçando projetos na vida, precisando recomeçar. Às vezes está em stand-by, precisando recomeçar. Precisando da força do amor, do perdão e da vocação. Pessoas que precisam recuperar a sua caminhada de vida. E eu quero orar com vocês. Vamos ficar nesse momento de pé. E nós vamos interceder uns pelos outros. E se alguém, de uma maneira muito especial, quer que nós oremos por você, quero convidar você a ficar aqui pertinho da gente, aqui, que a gente vai orar por você. Essa é uma tarde que eu sei que Deus está falando com a gente, Deus está comunicando o nosso coração. Não vai jogar a casinha fora, né? Eu não quero voltar para casa, para Niterói, sem a convicção de que nós viemos até aqui, nós intercedemos por aqueles a quem Deus queria libertar, salvar, abençoar, transformar. De alguma maneira, fazer algo novo na sua história. Vou convidar você a sair do lugar, aqui do nosso lado. Se você quer que nós oremos por você, que nós intercedamos pela sua história, pela sua vida, pela sua família. Se nessa tarde você precisa de Deus, nós cantamos aqui, essa força vem de Deus. Essa força vem do Senhor. Às vezes a gente não tem força, irmãos. Eu tenho uma irmã que disse isso. Eu parei de caminhar com Cristo porque perdi a força. Perdi as forças, não tem forças.
Mas às vezes se esquece que a força vem de Deus. A força vem do Senhor. Amém. A força não vem da gente. Alguma força vem de nós, mas a força vital para a vida, ela vem de Deus. Eu quero orar por você que nessa tarde quer que nós oremos por você. Alguém aqui nessa tarde diz, olha, eu quero que vocês orem por mim, quero que vocês me abençoem, quero que vocês me ajudem. Para a gente colocar nesse momento para interceder por você. Qualquer pessoa. Então vem cá. Vem cá, Ângela. Fica aí, Ângela. Serve para qualquer pessoa. Seja você ou você. Olha, a Ângela está falando, está chamando todo mundo. Ó. Aproveita. Você viu o que ela falou? Gente, aproveita, gente. Aproveita. Aproveita. Bom que você veio aí, Mário. Veio a Márcia. Família, né? Pai, mãe, filho, filha linda. Alguém mais, algum jovem aí que queira ter a sessão? Pode vir. Vou falar depois que eu estiver na frente, não sei o que. Tem sempre uns caras que pensam assim. Eu pensava assim que eu estou aqui agora. Ok, nós vamos orar ao Senhor. Interceder diante do Senhor. Para esses irmãos amados, pedir que o Senhor nos abençoe. Logo em seguida, nós temos aqui o batismo, tá bom? Da Ana Márcia, né? E ela está recomeçando. Né? Está recomeçando hoje também. Está vendo esse gesto tão bonito de fé, de confiança em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Nós, depois da oração, nós vamos permanecer aqui. Eu vou trocar a roupa, eu e o Lizardo, ela vai também cair na água fria comigo. Né? Você é pastor local aqui, então vai sentar aqui também na água. E a Ana Márcia também vai nessa água quentinha que nós vamos fazer no batismo nessa tarde. E depois do batismo nós teremos a ceia do Senhor, que o pastor Zico, o pastor Ezequiel, vai celebrar junto com a gente o cálice do Senhor, o pão, os elementos da ceia. Vamos celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. Bom, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa tarde, onde nós nos colocamos assim na Tua presença, Senhor. Não que tenhamos saído da Tua presença, mas de uma maneira muito especial, consciente. Nos colocamos aqui diante desse texto da Tua palavra, que tanto nos ensina, que tanto nos exorta, que tanto nos encoraja a crer que o Senhor é capaz de nos colocar de pé para retomar a caminhada que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te bendizemos. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame o Teu amor sobre o nosso coração. Nosso coração transborde do Teu amor, como diz a Tua palavra. Porque é a força do Teu amor que nós precisamos para seguir com a vida. Porque precisamos da força, do poder do Teu amor derramado, atuando em nós. Porque nós não temos amor suficiente para viver, para dar conta da vida que temos. Precisamos do Teu amor infundido, derramado abundantemente sobre as nossas vidas. Então pedimos que o Senhor derrame do Teu amor sobre nós. Nós pedimos que o Senhor desperte em nosso coração o sentimento da vocação que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa nos chamar e que possamos ouvir a Tua voz e dar crédito à Tua voz e nos comprometer com tudo aquilo que é a Tua vontade para nós, pelo resto da nossa vida. Que o Senhor venha falar conosco, levantar em nós a visão, o chamamento, o compromisso com tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Senhor. Nós nos pedimos, por favor, não nos deixe viver uma vida vazia, uma vida sem sentido, sem significado, uma rotina que nos mate a cada dia. Por favor, Senhor, nós suplicamos, o Senhor desperte em nós aquilo que vai dar sentido para a nossa trajetória, para a nossa caminhada como servos, servas, como filhos, filhas do Senhor. Pedimos que seja assim em nome de Jesus. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perdoar. Amém.
a perdoar aquelas pessoas que nos machucaram tanto, fizeram tanto mal contra nós, que nós não conseguimos esquecer. Alguns de nós ficamos traumatizados por esses males que foram cometidos contra nós. Nós nos lembramos, nos entristecemos, nossa vida parou ali. Nós suplicamos aqui, Senhor, com a força do Teu amor, com o despertamento da vocação do Senhor em nosso coração, nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos embaraça, e possamos colocar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedimos que seja assim, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e que a nossa vida não termine nos caminhos sem final, ou sem fim, ou nos becos sem saída em que nós nos metemos. Por favor, Senhor, não permita que a nossa vida termine num beco sem saída. Amém. Suplicamos a Ti. Suplicamos que o Senhor transforme os nossos becos sem saída em pontos de partida com o Senhor. Pedimos assim, Senhor. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Sabemos que o Senhor está atento. A Tua palavra diz que o Senhor se inclina sobre cada um de nós para nos ouvir, para nos abençoar, para nos sustentar, para nos amar, para compartilhar conosco a Tua presença, o Teu poder e o Teu amor. Obrigado por isso. Eu te suplico por cada jovem que está aqui, Amém. por cada família que é representada. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece profundamente. Amém. Eu intercedo por esses irmãos amados que vieram aqui à frente, Senhor. Amém. O Senhor conhece cada um, o coração. O Senhor conhece a Ângela, o Senhor conhece a Márcia, o Senhor conhece o Mário, o Senhor conhece sua filhinha querida, cada irmão que veio aqui à frente, Senhor. O Senhor conhece a história de cada um de nós. E o Senhor, nas Tuas mãos, nós depositamos as nossas vidas. Nas Tuas mãos, Senhor, o fazemos em nome de Jesus, Amém, Senhor. nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém.